Você visita um deles toda semana, e é por isso que o fogo some. Evite estes 7 lugares e avalie em 3 dias. Amados, há lugares nesta vida que parecem inofensivos, mas carregam consigo o poder de apagar a chama que Deus acendeu em seu coração. Lugares onde a luz da sua fé se enfraquece, onde o fervor se esfria, onde a comunhão com o Senhor se torna distante como uma estrela no céu da noite. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que o Espírito Santo usou poderosamente, costumava dizer que o cristão precisa vigiar não apenas contra o pecado evidente, mas também contra as sutilezas que roubam a vitalidade espiritual. Ele ensinava que há ambientes, há companhias, há escolhas aparentemente pequenas que drenam a força da nossa alma. E hoje, meus queridos, quero caminhar com vocês por esta verdade que pode transformar a sua semana, o seu mês, a sua vida inteira. Spurgeon pregava com autoridade, porque conhecia tanto as Escrituras quanto o coração humano. Ele sabia que não basta fugir do mal declarado. É preciso também evitar aquilo que, aos poucos, sem que percebamos, vai minando nossa comunhão com Deus. Como brasas que se afastam da fogueira e logo perdem o calor, assim também nós perdemos o ardor quando nos colocamos em certos lugares. A palavra de Deus nos alerta em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é apenas protegê-lo do que é claramente destrutivo, mas também daquilo que sutilmente consome a nossa chama espiritual. Pense comigo, você já sentiu que sua oração não tem a mesma força de antes? Que a Bíblia parece menos viva quando você a abre? Que o louvor não toca seu coração como tocava? Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja frequentando lugares que estão apagando sua chama. Não falo apenas de lugares físicos, mas também de espaços emocionais, relacionais, mentais. O salmista sabia disso. No Salmo 1, logo nos primeiros versículos, ele declara: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Perceba a progressão. Andar, deter-se, assentar-se. É assim que acontece. Começamos apenas passando por certos lugares, depois paramos um pouco, e finalmente nos acomodamos ali. Há lugares onde a incredulidade é normalizada, onde a fé é ridicularizada, onde os valores do reino de Deus são invertidos e chamados de ultrapassados. Nesses ambientes, mesmo o cristão mais forte sente sua chama vacilar. Não porque Deus seja fraco, mas porque nós somos humanos e somos influenciados por aquilo que nos cerca. Spurgeon dizia que o cristão é como uma flor delicada que precisa do sol para florescer. Coloque essa flor na sombra constante, prive-a da luz e ela murchará. Da mesma forma, quando nos privamos da presença de Deus e nos expomos continuamente a atmosferas contrárias ao Espírito, nossa vida espiritual definha. Mas há esperança, meus amados. Deus não nos deixou sem orientação. Ele nos deu sua palavra, seu Espírito, e a sabedoria para discernir o que edifica e o que destrói. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós somos chamados para ser sal e luz, mas como podemos temperar e iluminar se nossa própria essência está sendo diluída? Esta semana que se inicia é uma oportunidade de ouro. Uma chance de avaliar onde você tem colocado seus pés, onde tem investido seu tempo, com quem tem compartilhado suas horas mais preciosas. Alguns lugares drenam sua energia espiritual sem que você perceba. São como pequenos vazamentos que, com o tempo, esvaziam completamente o reservatório. Vou compartilhar com vocês 7 lugares específicos que têm o poder de apagar sua chama. Não falo de teoria distante, mas de realidades práticas que afetam homens e mulheres de fé todos os dias. E mais importante, vou mostrar como você pode proteger seu coração, como pode manter acesa essa chama que o Senhor acendeu em você. Porque veja bem, Deus não nos chamou para viver uma fé morna, apática, sem vigor. Ele nos chamou para arder, para brilhar,
para ser testemunhas vibrantes do seu amor e do seu poder. Romanos capítulo 12, versículo 11, nos exorta: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos. Esta é a palavra. Uma fé que queima, que aquece, que ilumina. Então convido você a caminhar comigo por esta mensagem. Abra seu coração. Permita que o Espírito Santo fale com você. Talvez algo que eu diga toque exatamente na situação que você está vivendo. Talvez uma palavra liberte você de um ciclo que tem sugado sua vitalidade espiritual. Deus é bom e Ele deseja que você viva em plenitude, com a chama acesa, ardendo para a glória dele. Se esta mensagem está tocando seu coração, se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua caminhada com Deus. E saiba que preparamos algo especial para você. Nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Ele está disponível no link do primeiro comentário fixado. É uma ferramenta poderosa para quem deseja reavivar a chama e voltar a experimentar a presença de Deus de forma profunda e transformadora. Agora vamos juntos descobrir esses 7 lugares que você precisa evitar esta semana. O primeiro lugar que apaga sua chama é mais comum do que você imagina. É um lugar onde muitos de nós passamos horas e horas sem perceber o quanto ele tem consumido nossa vitalidade espiritual. Estou falando dos ambientes de reclamação constante. Aqueles círculos onde tudo é motivo para murmurar, onde nada está bom, onde a gratidão foi substituída pela amargura. Você conhece essas rodas de conversa? Podem estar no trabalho, na família, entre vizinhos, até mesmo em grupos que se dizem cristãos. Ali, cada encontro é uma sessão de queixas. O governo está errado, a igreja está fria, os filhos são rebeldes, o cônjuge é insuportável, a vida é injusta. E você, meu irmão, minha irmã, quando entra nesse ambiente, sente algo estranho acontecer dentro de você. A palavra de Deus nos mostra o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Números capítulo 11 registra: e o povo queixou-se, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. O resultado? O fogo do Senhor se acendeu contra eles. A murmuração não é um pecado pequeno. Ela revela desconfiança em Deus, ingratidão por suas provisões e um coração que perdeu de vista a bondade divina. Quando você frequenta lugares onde a reclamação é o idioma predominante, algo acontece com sua perspectiva. Você começa a ver apenas o que está errado. Seus olhos deixam de enxergar as bênçãos. Sua boca, que deveria transbordar louvor, passa a verbalizar insatisfação. E a chama que deveria arder com gratidão e alegria no Espírito Santo vai se apagando, substituída pela fumaça da amargura. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Este é o antídoto contra a murmuração. Fixar a mente naquilo que edifica, que eleva, que reflete o caráter de Deus. O segundo lugar que drena sua força espiritual são os relacionamentos tóxicos que sugam sua paz. Não estou falando de relacionamentos difíceis onde você é chamado a ministrar amor e graça. Falo daqueles vínculos onde há manipulação, onde você é constantemente diminuído, onde sua fé é ridicularizada, onde você sai de cada encontro sentindo-se vazio e desencorajado. Há pessoas que carregam uma atmosfera pesada, não porque estejam passando por lutas legítimas, mas porque escolheram viver em negatividade, controle e toxicidade. E quando você está perto delas, sente como se sua energia fosse drenada, sua alegria se esvai, sua fé vacila, sua chama diminui. Provérbios capítulo 13, versículo 20, nos adverte: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Nossas companhias moldam quem nos tornamos. Se você passa tempo demais com pessoas que vivem em trevas espirituais, que não honram a Deus, que desprezam os valores do reino, inevitavelmente você será afetado. Isso não significa que devemos abandonar todos que não são cristãos ou que estão lutando. Jesus comeu com publicanos e pecadores.
Mas havia uma diferença. Jesus não era influenciado por eles. Ele os influenciava. Quando você percebe que está sendo puxado para baixo, ao invés de puxar para cima, quando sua luz está sendo apagada ao invés de brilhar nas trevas, é hora de reavaliar esse relacionamento. O terceiro lugar é o ambiente de comparação nas redes sociais. Meus amados, este é um campo minado espiritual dos nossos dias. Você abre o telefone e vê vidas aparentemente perfeitas, casamentos ideais, ministérios prósperos, famílias harmoniosas, corpos esculpidos, conquistas impressionantes. E ali, naquele momento, o inimigo sussurra: e você? O que você tem feito? Por que sua vida não é assim? A comparação é uma ladra silenciosa da alegria. Ela rouba sua gratidão, contamina seu coração com inveja, faz você questionar os planos de Deus para sua vida. Você começa a medir seu valor pelo número de curtidas, de seguidores, de comentários. E a chama da sua identidade em Cristo, que deveria arder forte e segura, vai se apagando, substituída pela fumaça da insegurança e do descontentamento. Paulo nos lembra em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. A comparação é insensatez espiritual. Deus tem um plano único para cada filho seu. O que ele está fazendo na vida do seu irmão não diminui o que ele quer fazer na sua. Quantas vezes você já perdeu horas rolando o feed, absorvendo vidas editadas, filtradas, maquiadas, enquanto sua Bíblia permanecia fechada? Quantas vezes investiu mais tempo consumindo conteúdo vazio do que buscando a face de Deus? Este lugar virtual tem apagado a chama de inúmeros crentes que trocaram a realidade da presença divina pela ilusão de vidas perfeitas nas telas. O quarto lugar que precisa estar no seu radar esta semana são os espaços de incredulidade disfarçada de intelectualidade. Há ambientes onde questionar Deus é considerado sabedoria, onde duvidar das Escrituras é visto como pensamento crítico avançado, onde a fé simples é ridicularizada como ingenuidade. Nesses lugares, vozes eloquentes apresentam argumentos sofisticados contra a verdade bíblica. Eles desconstroem a autoridade da palavra, questionam a existência de milagres, tratam o pecado como conceito ultrapassado e pintam a santidade como repressão. E se você não estiver firmado na rocha, se sua raiz não estiver profunda no conhecimento de Deus, esses ventos de doutrina vão sacudir sua fé. Colossenses capítulo 2, versículo 8, nos alerta: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. E quando você se expõe constantemente a ensinos que contradizem a verdade divina, sua chama começa a vacilar. Não tenha medo de perguntas honestas. Deus é grande o suficiente para lidar com nossas dúvidas legítimas, mas há diferença entre buscar entendimento com coração humilde e absorver sistematicamente ensinos que minam a fé. Escolha com sabedoria onde você planta suas estacas, onde você busca conhecimento, de quem você recebe instrução. O quinto lugar que apaga sua chama é aquele ambiente de entretenimento que banaliza o sagrado. Vivemos numa época onde tudo é transformado em conteúdo, onde o que era reverenciado agora é ridicularizado, onde os valores do reino são invertidos e apresentados como comédia ou drama para consumo das massas. Você liga a televisão, abre uma plataforma de streaming e ali está. Programas que zombam da fé, filmes que glorificam o pecado, músicas que exaltam o que Deus abomina, conteúdos que normalizam a imoralidade, e você pensa, é só entretenimento, não vai me afetar. Mas vai, meu irmão, vai sim, minha irmã. Gota por gota, cena por cena, música por música, sua sensibilidade espiritual vai sendo cauterizada. O que antes chocava sua consciência, agora passa despercebido. O que antes você rejeitava, agora você tolera. O que antes você nunca aceitaria, agora você considera normal. É assim que a chama se apaga. Não de uma vez, mas gradualmente,
enquanto você alimenta sua mente e seu coração com aquilo que contamina ao invés de purificar. Filipenses capítulo 4, versículo 8, já nos orientou sobre no que devemos pensar, mas vou além. Salmo 101, versículo 3, declara: não porei coisa má diante dos meus olhos. Davi sabia que o que entra pelos olhos afeta o coração. Ele fez um pacto consigo mesmo de guardar as portas da sua alma. Não estou dizendo que você precisa viver isolado do mundo, sem nunca assistir nada ou ouvir nada. Mas estou dizendo que você precisa ser seletivo, criterioso, vigilante. Pergunte-se: este conteúdo me aproxima de Deus ou me afasta dele? Esta música edifica meu espírito ou alimenta minha carne? Este programa fortalece minha fé ou enfraquece minha santidade? Há tanto entretenimento disponível que você pode fazer escolhas sábias sem se privar de momentos de descanso e alegria. Mas quando você escolhe deliberadamente consumir aquilo que vai contra os princípios de Deus, você está jogando água na chama que o Espírito Santo acendeu em você. E depois se pergunta por que a presença de Deus parece distante, por que suas orações parecem não ter poder, por que seu coração está frio. O sexto lugar que drena sua força espiritual são os ambientes de preocupação excessiva e ansiedade crônica. Há lugares, há situações, há até pessoas que funcionam como gatilhos constantes de ansiedade. Você entra ali e imediatamente sente o peso, a tensão, o medo se instalando no seu peito. Talvez seja aquele grupo familiar onde sempre há drama e crise. Talvez seja aquele ambiente de trabalho tóxico onde tudo é urgente, onde nada é suficiente, onde você vive sob pressão constante. Talvez seja até mesmo o noticiário que você assiste religiosamente, absorvendo catástrofes, tragédias e más notícias sem parar. A ansiedade é como um cupim espiritual. Ela corrói por dentro. Ela tira sua paz, rouba sua alegria, apaga sua chama. E o mais perigoso, ela revela onde está depositada sua confiança. Quando você vive ansioso, você está dizendo, ainda que inconscientemente, que Deus não é grande o suficiente para cuidar de você, que suas promessas não são confiáveis, que você precisa carregar tudo sozinho. Jesus foi direto sobre isso. Mateus capítulo 6, versículos 25 e 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis, pois, inquietos. E mais à frente, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Paulo complementa em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. A ansiedade não resolve nada, mas a oração muda tudo. Preocupar-se é como sentar numa cadeira de balanço. Você se movimenta muito, mas não sai do lugar. Quando você permanece em ambientes que alimentam constantemente sua ansiedade, você está sufocando sua própria chama. A fé e o medo não podem coexistir em plenitude. Ou você confia em Deus e descansa nas suas promessas, ou você se afoga nas suas preocupações e vê sua vitalidade espiritual minguar. O sétimo e último lugar que apaga sua chama é o mais sutil de todos. É o lugar da negligência espiritual disfarçada de ocupação legítima. São aqueles compromissos intermináveis, aquela agenda lotada, aquela correria que não para, tudo em nome de coisas boas, coisas importantes, até coisas necessárias. Mas no meio de tudo isso, você não tem tempo para Deus. Você acorda correndo, trabalha o dia inteiro, cuida da casa, dos filhos, das responsabilidades, chega à noite exausto e diz: amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu vou dedicar tempo para buscar a Deus. Mas o amanhã vem com a mesma correria, e dias se transformam em semanas, semanas em meses, e você percebe que está vivendo no piloto automático, sem aquela comunhão íntima que sua alma tanto precisa. Este é o lugar mais perigoso, porque ele não parece errado. Você não está fazendo nada de mal. Está sendo produtivo, responsável, cuidadoso. Mas está negligenciando a única coisa que realmente importa, seu relacionamento com Deus. E uma chama que não é alimentada, inevitavelmente se apaga.
Marta aprendeu essa lição de forma dolorosa. Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42, registram Jesus dizendo: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta estava ocupada com coisas boas, servindo até. Mas Maria escolheu o melhor, estar aos pés de Jesus. Você pode estar tão ocupado fazendo coisas para Deus que se esquece de estar com Deus. Pode estar tão envolvido no ativismo religioso que perde a intimidade espiritual. E no fim, descobre que toda aquela atividade era apenas barulho tentando encobrir o vazio de uma chama que se apagou. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, traz uma das repreensões mais sérias de Jesus à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Eles eram uma igreja ativa, doutrinariamente correta, perseverante, mas haviam perdido o amor ardente por Cristo. A chama havia se apagado no altar do ativismo. Esta semana, meu amado, minha amada, você precisa avaliar onde você tem colocado seus pés. Quais desses 7 lugares têm consumido seu tempo, sua energia, sua atenção? Ambientes de reclamação, relacionamentos tóxicos, comparação nas redes sociais, incredulidade disfarçada, entretenimento que banaliza o sagrado, ansiedade crônica, negligência espiritual. A boa notícia é que você não precisa permanecer nesses lugares. Você tem escolha. Você pode decidir hoje proteger sua chama, guardar seu coração, priorizar aquilo que realmente importa. Agora que você conhece esses 7 lugares que apagam sua chama, precisa entender como proteger seu coração e manter acesa essa luz que Deus colocou dentro de você. Porque não basta apenas saber o que evitar. É preciso saber o que cultivar, onde investir seu tempo, como edificar uma vida espiritual vibrante e resistente. A primeira atitude prática é criar limites saudáveis. Limites não são muros que isolam, mas cercas que protegem. Você precisa aprender a dizer não. Não àquela conversa que só drena sua energia. Não àquele ambiente que contamina sua paz. Não àquele conteúdo que polui sua mente. Não àquela ocupação que rouba seu tempo com Deus. Muitos cristãos vivem esgotados porque nunca aprenderam a estabelecer limites. Acham que precisam estar disponíveis para todos, o tempo todo, em todas as situações. E no processo de tentar agradar a todos, acabam negligenciando a si mesmos e, pior ainda, negligenciando sua comunhão com Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 5 nos ensina: porque cada qual levará a sua própria carga. Você é responsável pela sua vida espiritual. Ninguém mais pode orar por você da forma que você precisa orar. Ninguém mais pode buscar a Deus no seu lugar. Ninguém mais pode proteger sua chama se você não fizer sua parte. Estabelecer limites significa ser intencional sobre com quem você passa tempo, sobre o que você permite entrar na sua casa, na sua mente, no seu coração. Significa reconhecer que nem todo convite precisa ser aceito, nem toda conversa precisa da sua participação, nem todo conteúdo merece sua atenção. A segunda atitude é cultivar intencionalmente a presença de Deus. Sua chama não se mantém acesa sozinha. Ela precisa ser alimentada. E o combustível dessa chama é a palavra de Deus, a oração, a adoração, a comunhão com outros crentes que edificam sua fé. Josué, capítulo 1, versículo 8, nos orienta: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A meditação constante na palavra é o segredo de uma vida espiritualmente próspera. Não estou falando de uma leitura rápida, apressada, apenas para cumprir um dever religioso. Estou falando de mergulhar nas Escrituras, de mastigar a palavra, de permitir que ela penetre fundo no seu ser. Quando você alimenta sua alma com a verdade de Deus, você cria uma reserva espiritual que o sustenta nos dias difíceis. A oração não é apenas pedir coisas a Deus, é conversar com Ele, é derramar seu coração, é ouvir sua voz, é estar na sua presença. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos exorta: orai sem cessar.
Isso não significa ficar 24 horas de joelhos, mas viver numa atitude constante de comunhão, reconhecendo Deus em tudo, falando com Ele ao longo do dia. E a adoração? A adoração é o oxigênio da alma. Quando você adora, você declara quem Deus é. Você sai do foco dos seus problemas e coloca o foco na grandeza dele. Você eleva seu espírito acima das circunstâncias. A adoração genuína reacende chamas que estavam quase apagadas. A terceira atitude é escolher cuidadosamente suas companhias. Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Você precisa de pessoas na sua vida que não apenas toleram sua fé, mas que a fortalecem. Pessoas que oram com você, que falam a verdade em amor, que o desafiam a crescer. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 nos instrui: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A igreja não é um clube social, é uma família espiritual. É onde você encontra encorajamento, correção, edificação. Quando você se isola, quando deixa de congregar, quando vive sua fé de forma solitária, você se torna vulnerável. É mais fácil desviar-se quando não há ninguém caminhando ao seu lado. Busque relacionamentos que adicionam valor à sua vida espiritual. Não estou falando de perfeição, porque ninguém é perfeito, mas de pessoas que têm o mesmo compromisso que você tem com o reino de Deus. Pessoas que, quando você tropeça, te levantam. Pessoas que, quando você está desanimado, te lembram das promessas de Deus. A quarta atitude é fazer uma desintoxicação digital regular. Sim, você leu certo. Assim como seu corpo precisa de descanso, sua alma precisa de silêncio. Precisa de momentos sem notificações, sem redes sociais, sem a enxurrada constante de informações que bombardeiam sua mente. Estabeleça períodos onde você desliga o telefone, desconecta-se da internet e simplesmente está presente. Presente com Deus. Presente com sua família. Presente consigo mesmo. Salmo 46, versículo 10 nos convida: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na quietude, na pausa, no silêncio, você ouve a voz de Deus com mais clareza. Você processa suas emoções. Você ganha perspectiva. Você descansa verdadeiramente. A correria constante, o barulho incessante, a conexão permanente são inimigos da vida contemplativa que alimenta a sua chama. A quinta atitude é servir aos outros com alegria. Pode parecer contraditório depois de falar sobre limites e cuidado pessoal, mas não é. Quando você serve no poder do Espírito Santo, quando você é sal e luz no mundo, sua própria chama brilha mais forte. Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Sua chama não foi acesa apenas para seu próprio benefício, ela foi acesa para iluminar outros. Quando você compartilha o amor de Deus, quando você estende a mão ao necessitado, quando você consola o aflito, quando você testemunha da graça que transformou sua vida, algo poderoso acontece. Sua própria fé se fortalece. Mas atenção, servir com alegria não significa aceitar tudo e todos. Significa fazer o que Deus te chamou para fazer, no tempo dele, com os recursos que ele te deu. Não é sobre esgotar-se até não ter mais nada. É sobre transbordar daquilo que você tem recebido dele. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim da sua jornada. Esta semana que se inicia é uma oportunidade de ouro para você avaliar, proteger e reavivar sua chama. Evite esses 7 lugares. Cultive a presença de Deus. E você verá a diferença em apenas 3 dias. Agradeço de coração por ter caminhado comigo até aqui. Se esta palavra tocou você, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários qual desses lugares mais impactou sua vida.
Nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado. É uma ferramenta poderosa para sua caminhada. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Deus abençoe você ricamente. Que sua chama arda forte para a glória dele.